Olá, seja muito bem-vinda ao Vem com o Tempo podcast. No meu podcast, eu compartilho as minhas experiências e percepções ao longo do tempo para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Pega aí teu fone de ouvido e deixa que eu te leve para conhecer um pouquinho mais das minhas vivências e ideias sobre coisas da vida. Eu me chamo Valquíria Tavares, sou uma mulher de 31 anos agora e psicóloga com pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver minha carinha, acompanhar minha rotina e ver minhas doguinhas, vai lá no meu @valtavarespsi no Instagram e no TikTok. Antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, eu preciso dar alguns avisos aqui pra vocês. O primeiro deles é que volta e meia vocês podem ouvir a Pandora latindo aí ao fundo. A Lolita às vezes também dá uma latidinha, mas ela é um pouquinho mais quieta. Que são, as minhas doguinhas aí. Eu tenho também, gente, que parar um pouquinho pra me hidratar, tomar uma água aqui enquanto converso com vocês, porque senão eu não consigo chegar até o final desse episódio. Porque a gente vai falar muito, a gente sempre fala bastante coisa e hoje não vai ser diferente. E também preciso dar um outro aviso pra vocês, que agora a gente também tá em vídeo lá no YouTube, tá? Então se tu quer ver o vídeo desse episódio de podcast, tu tem que ir lá no @vem com o tempo no YouTube, beleza? Então, gente, bora lá começar o nosso episódio de hoje. E pra gente iniciar, a gente vai para aquelas perguntinhas, para dar aquele chacoalhão em vocês, que vocês já conhecem aqui, mas tudo com muito amor, com muito carinho, realmente para ajudar vocês aí do outro lado. A primeira pergunta é: quantas vezes já te pegou pensando que a atitude de alguém era um julgamento sobre ti? A segunda pergunta é: como seria a tua vida se tu parasse de interpretar tudo ao teu redor como algo pessoal? A terceira pergunta é: o que mudaria no teu dia a dia se tu aprendesse a aceitar que nem tudo gira ao teu redor? Nem tudo gira em torno do teu próprio umbigo. Como que seria a tua vida? Então, gente, vamos entrar agora no nosso episódio de hoje com o título Entender que nem tudo é sobre ti, vem com o tempo. Porque sim, gente, é muito necessário a gente compreender que nem tudo é sobre a gente. Não levar tudo pro pessoal, sabe? Isso é fundamental dentro do nosso processo de amadurecimento. Então eu preciso introduzir para vocês essa questão de que nem tudo é sobre ti, nem tudo é sobre vocês. Então, antes da gente mergulhar no nosso tema, eu preciso introduzir para vocês o conceito de personalização. O que seria então a personalização? A personalização, gente, é um erro cognitivo, é uma distorção cognitiva que nós, como seres humanos, tendemos a fazer muito, tá? É uma tendência da gente assumir que as ações e reações das outras pessoas são uma resposta direta a algo que a gente fez ou algo que a gente é. E essa tendência, apesar de ser bem comum, como eu falei pra vocês, pode nos levar a uma série de interpretações equivocadas, por ser justamente um erro cognitivo, uma forma de um erro cognitivo, e até nos levar a desenvolver sentimentos de culpa, de ansiedade excessiva, de baixa autoconfiança. Então, gente, é muito importante a gente compreender isso, tá? Nem tudo é sobre a gente. O tempo, a experiência e a maturidade nos ajudam a perceber que nem tudo gira em torno de nós. A gente precisa aprender a não levar as coisas tão pro lado pessoal assim. Isso pode ser libertador, pode tornar a nossa vida 1000 vezes mais leve, mais tranquila. Então vamos começar agora a nossa primeira parte aqui do nosso episódio, conversando sobre por que a gente leva tudo pro lado pessoal. Então, gente, o nosso cérebro, ele é cheio de vieses. Ele vai elaborando explicações para tudo que acontece ao nosso redor, no nosso mundo, através da criação de histórias para preencher algumas lacunas. Então, o nosso cérebro ele vai tentando preencher algumas lacunas ali que existem na nossa cabeça. Só que nem sempre essas explicações e histórias que o nosso cérebro nos conta são acuradas. Aqui eu preciso destacar para vocês o viés da interpretação, que é basicamente uma tendência cognitiva em que uma pessoa interpreta eventos ou comportamentos alheios de uma forma negativa ou pessoal, mesmo quando não há evidências claras para tal interpretação. Esse viés ocorre porque, em vez de avaliar situações de uma forma neutra, a gente tende a projetar as nossas inseguranças ou crenças sobre o que os outros pensam de nós. E isso pode levar, por exemplo, a gente a interpretar um comentário neutro
como uma crítica ou uma ausência de resposta como uma rejeição. E esse viés, gente, o viés de interpretação, impacta significativamente a nossa percepção e o nosso comportamento também nas interações sociais. Vai influenciando a nossa autoestima, né, a nossa autoconfiança, que a gente já falou aqui no episódio passado, e as nossas relações também. Então é muito importante a gente trabalhar para reconhecer e ajustar esse viés de interpretação, para a gente conseguir enxergar situações com mais clareza, com mais nitidez, evitando chegar a conclusões precipitadas e melhorando o bem-estar emocional como um todo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu tô falando. Se vocês veem que alguém tá mais fechado, muitas vezes vocês podem pensar que é por causa de vocês isso. Que vocês falaram algo que magoou aquela pessoa, que vocês fizeram algo que aquela pessoa tá de cara com vocês, e etc. Enquanto aquilo, na verdade, pode ser por conta de alguma coisa que tá acontecendo na vida daquela pessoa, nos bastidores dela. Como, por exemplo, algum problema no trabalho, alguma discussão com o parceiro, e por aí vai. Então, de novo, nem tudo é sobre ti. E aí a gente precisa falar sobre a questão de criação de crenças e inseguranças ao longo da vida, gente. As experiências que a gente tem na nossa vida e algumas inseguranças que a gente vai acumulando no nosso caminho podem acabar influenciando a forma como a gente reage a situações em que a gente se sente ignorados, criticados ou incompreendidos. Por exemplo, alguma coisa que algum familiar teu te falou ou que tu entendeu através da leitura corporal ou facial ali de alguém importante pra ti, tudo isso pode levar à formação de crenças distorcidas sobre ti mesma ou sobre ti mesmo. E isso significa que nem tudo aquilo que se passa pela tua cabeça é verdade absoluta. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Tatua isso no teu cérebro, porque isso é muito importante. A gente tende a acreditar piamente nos nossos pensamentos. Então é muito importante, gente, a gente conseguir questionar o nosso pensamento. Não é que a gente tenha que necessariamente mudar todos os nossos pensamentos, mas a gente precisa, no mínimo, questionar os nossos pensamentos, para entender se aquilo realmente faz sentido, se aquilo tem evidência, se aquilo tem base na realidade. Porque muita coisa não é real. Muita coisa que se passa na nossa cabeça não é real. E agora eu vou dar para vocês algumas dicas para que vocês consigam identificar quando vocês estão caindo no erro de levar pro pessoal. A primeira coisa que tu precisa fazer é se perguntar se tu tem fatos reais, se tu tem comprovações reais, base na realidade, ou se tu tá apenas interpretando algo. Se tu tá até fazendo quase que uma leitura mental do que aquela pessoa tá pensando sobre ti. Ou até interpretando em cima de algo que ela te falou, como a gente já falou mais pro início do episódio. Vocês precisam observar também a linguagem dos pensamentos de vocês, que muitas vezes vai incluir aquelas suposições como sempre, nunca. Essas palavras que a gente fala são palavras que podem prejudicar muito os nossos relacionamentos, porque a gente vai distorcendo ali o nosso pensamento, e como a gente passa a acreditar piamente naquilo que se passa na nossa cabeça, a gente muitas vezes externaliza isso. E é muito prejudicial para as nossas relações essa questão. A gente já falou isso lá no nosso episódio de comunicação assertiva, de comunicação não violenta. O quanto é importante cuidar com esses julgamentos que saem da nossa cabeça e que muitas vezes até saem pela nossa boca sem a gente nem querer. A gente precisa dar uma travada em usar essas palavras, gente, porque isso machuca quando a gente externaliza. E isso é algo que generaliza muito as situações. E generalizando muito as situações, a gente vai ter um prejuízo ali, seja nas nossas relações, seja até mesmo pra gente. Porque a gente tá interpretando a realidade dessa forma, como sempre, nunca e etc. E aí, gente, eu quero trazer pra vocês os benefícios de a gente parar de se colocar no centro. Os benefícios da gente parar de levar tudo pro lado pessoal. De entender que nem tudo é sobre a gente. A primeira questão é um alívio emocional e uma redução de estresse. Sim. A gente deixando de se colocar no centro, a gente consegue interpretar melhor as situações e agir com mais leveza. É muito benéfico para nossa saúde mental e até para nossa saúde física, porque vai gerar um nível menor de ansiedade, de estresse e mais tranquilidade no longo prazo. O segundo ponto de benefício
é a questão da melhoria dos nossos relacionamentos interpessoais. Quando a gente para de levar tudo pro pessoal, isso explica o fato da gente interpretar menos os comportamentos dos outros. E isso faz com que a gente seja muito mais compreensivo, compassivo, pacientes com as outras pessoas. E isso melhora as nossas relações. Isso, inclusive, leva a uma redução de conflitos. Quando a gente para de criar histórias imaginárias na nossa cabeça, em que a gente é protagonista o tempo todo de uma forma negativa, os conflitos passam a diminuir. Então olha que interessante isso, gente. Até as nossas relações melhoram por conta dessa questão. E até mesmo a relação que tu tem contigo mesma. Contigo mesmo. O terceiro benefício é a questão do foco em metas pessoais e autoconfiança. A prática da gente parar de focar toda a nossa atenção nessa questão de a gente ser o centro das questões, ser o centro do julgamento alheio e ser o centro das coisas negativas que as outras pessoas estão pensando sobre a gente, com isso a gente passa a focar menos nas outras pessoas, nesse sentido de entender e buscar e ler mentalmente o que aquela pessoa tá pensando sobre nós, e faz a gente focar mais na gente mesma. E isso pode nos ajudar a crescer em direção ao que realmente queremos. Agir de acordo com os nossos valores, buscar viver a vida que a gente quer viver, buscar realmente ser a pessoa que tu quer te tornar. E faz a gente desenvolver uma autoconfiança que vem do interior e não das expectativas alheias, das reações dos outros. Isso é fundamental, né, gente? A autoconfiança, ela é ela é dirigida a ti mesma. Então ela é do teu interno e não do externo. Então coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Para tu desenvolver a autoconfiança, tu precisa focar no teu interno e não nas expectativas ou reações dos outros, ou também em questões externas que estão fora do teu controle. Tu precisa focar naquilo que está no teu controle imediato. Agora, gente, precisamos falar sobre as estratégias para parar de levar as coisas pro lado pessoal. Porque afinal de contas, vocês devem estar se perguntando: beleza, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal, mas como que eu faço isso, Valquíria? Pelo amor de Deus. Então a primeira questão, gente, que a gente precisa trabalhar é no nosso distanciamento emocional. A gente precisa criar um espaço entre aquilo que a gente sente e como a gente reage. Então, muitas vezes, a gente coloca essas emoções que a gente tem no centro das situações. E não é que nossas emoções não sejam importantes, né, gente? Claro que são importantes. O problema é que se a gente só focar nas nossas emoções, a gente não consegue focar em como reagir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais madura, de uma forma que realmente vai fazer com que a gente tenha mais benefícios na nossa vida e menos prejuízos. Então, como que vocês podem fazer esse distanciamento? A primeira coisa que vocês podem fazer é se perguntar: será que isso realmente tem a ver comigo? Que evidências eu tenho disso? Aquela coisa do desconfiômetro do teu pensamento, que a gente falou antes, tu precisa desconfiar dos teus pensamentos. Outra coisa que tu pode começar a pensar, mesmo que tu não acredite 100% nisso, talvez isso não tenha a ver comigo, talvez isso tenha a ver com a outra pessoa. Tu pode também te perguntar: será que eu não tô lendo nas entrelinhas coisas que não estão lá? Isso também pode te ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Outra questão que a gente precisa focar aqui é na prática de mindfulness e da autoconsciência. E apesar, gente, de eu já ter explicado para vocês em alguns episódios aqui do nosso podcast como que o mindfulness pode ajudar vocês em várias situações, eu preciso explicar para vocês que o mindfulness pode ser extremamente benéfico nessa situação também. A atenção plena. Ela nos ajuda a ter consciência dos nossos pensamentos e também das nossas emoções, sem a gente ter que reagir de uma forma imediata, sem a gente ter que ter aquela reação na hora. Então a gente pode sim parar, pensar, sentir, dar espaço pra sentir, dar espaço pra gente entender o que tá se passando dentro da gente e acolher as nossas emoções, acolher os nossos pensamentos, acolher os nossos sentimentos. Pausa pra minha água. A gente também precisa, como terceiro ponto, focar em intenções claras. A gente precisa definir intenções. Isso pode nos ajudar muito a perceber que mesmo que alguém reaja de uma forma inesperada, de uma forma até mais negativa, isso não muda o nosso objetivo. Isso não precisa mudar a forma como a gente está agindo, ou a nossa meta, ou o que a gente quer conquistar.
O quarto ponto, a quarta estratégia que a gente vai falar aqui é reconhecer os próprios limites e responsabilidades. Sim, é importante a gente entender o que tá e o que não tá sob nosso controle. Como eu já falei antes, gente, a gente não tem como controlar situações externas a nós. A gente precisa deixar de lado essa necessidade de controlar as reações dos outros. Porque a gente não controla as reações dos outros. E a gente também não controla as emoções das outras pessoas, como elas vão se sentir, o que elas fazem do tempo delas. A gente não controla a passagem do tempo, como que tá o clima lá fora. A gente não controla o que as outras pessoas vão pensar sobre nós. A gente não consegue controlar uma infinidade de coisas. A gente precisa focar naquilo que tá no nosso controle imediato, nas nossas ações, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, na forma como a gente reage às nossas emoções. E não nas emoções, nos pensamentos, nas sensações alheias. É claro que tu vai levar em conta as sensações, os pensamentos e as emoções alheias quando isso for uma coisa importante pra ti dentro dos seus relacionamentos pessoais, íntimos, familiares, de trabalho e etc. Mas não tá sob teu controle regular a forma como as outras pessoas estão se sentindo. Isso é uma responsabilidade das outras pessoas. Tu já tem muita coisa pra fazer pra regular as tuas próprias emoções, os teus próprios pensamentos, pra lidar com as tuas próprias questões. O quinto ponto, a quinta estratégia que a gente vai falar aqui é a questão da autocompaixão. E aqui, gente, a gente já teve um episódio só sobre a questão da autocompaixão, mas eu preciso incentivar vocês a serem mais gentis com vocês mesmos. E a se lembrar que esse é um aprendizado contínuo. Vocês nunca vão parar de aprender a ser mais gentis com vocês mesmos. Porque se depender de como é a estrutura da sociedade, a gente vai sempre se chicotear. A gente sempre vai se colocar pra baixo, se autocriticar, se autocobrar, de formas excessivas, na maioria das vezes. Então a gente precisa desenvolver os 3 pilares da nossa questão aqui com a autocompaixão. E aí, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a questão da autocompaixão, entender os pilares e como que vocês podem trabalhar em cada um dos pilares da autocompaixão, é só voltar no episódio de Autocompaixão Vem com o Tempo, que tá tudo lá. Tá tudo mastigadinho pra vocês, tá? Então eu me aprofundei extremamente nessa questão da autocompaixão naquele episódio. Vão lá ouvir, que tá bem bacana. E aí, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre como a prática de não levar tudo pro lado pessoal é algo que de fato vem com o tempo. Por isso que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito desse conceito do vem com o tempo, porque as coisas são construídas, as coisas são processos em geral. Nunca é uma coisa do dia pra noite, nunca é algo que tu vai desenvolver de uma hora pra outra. Então tu precisa levar em consideração que cada experiência vai te ensinar aos poucos a ser menos centrada em ti mesma, a levar menos as coisas pro pessoal. Eu quero incentivar vocês também a adotar essas práticas que a gente conversou aqui hoje, essas estratégias no dia a dia de vocês. E também eu quero propor um exercício prático, um desafio aqui pra vocês. Nas próximas situações em que vocês se sentirem que algo está sendo levado pro lado pessoal, eu quero que vocês tentem aplicar uma dessas estratégias. Porque nenhum momento pra começar a testar essas coisas é melhor que o momento atual. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? A gente precisa testar as estratégias pra gente saber aquilo que funciona com a gente ou não. Pode ser que alguma estratégia que eu falei aqui pra vocês funcione, pode ser que outras não. Mas tu precisa testar. Tu precisa tentar aplicar essas estratégias. Porque se tu só ouvir aqui o episódio, não vai adiantar. Tu precisa fazer coisas de fato pra que tu mude situações na tua vida. E eu quero deixar pra vocês aqui, gente, uma mensagem final. Eu quero reforçar que esse é um aprendizado pra vida inteira. Que a experiência vai trazer novas formas de entender e de reagir ao mundo. Então, não é de uma hora pra outra. Não é da noite pro dia. É sempre uma construção pra vocês entenderem que nem tudo é sobre vocês. De novo, isso vem com o tempo. E esse é um conceito muito importante de vocês levarem pra vida de vocês. Que as coisas vêm com o tempo. Que as coisas são construídas. Porque senão a gente entra muitas vezes num processo de pressa. E aí não dá nem tempo da gente testar as estratégias, da gente testar aquilo que a gente tá conversando aqui. Da gente testar coisas pra mudar as nossas vidas. Certo?
E aí, gente, quero agradecer quem ficou aqui comigo até o final desse episódio. Vocês são guerreiros, porque hoje a gente também falou bastante. Agora, gente, nesse final de episódio, eu quero agradecer profundamente quem ficou comigo aqui até o final, porque vocês são guerreiros. Eu sei que eu falei pra caramba hoje também, mas preciso realmente reforçar com vocês que é muito fundamental pra nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os contextos da nossa vida, seja em qual área for, que a gente olhe pra essa questão de não ser o centro das questões, de não se colocar nessa posição de achar que tudo é sobre ti, de não se colocar nessa posição de achar que tudo gira em torno do teu umbigo. Não levar tanto as coisas pro pessoal também. Muitas vezes aquela pessoa que tá falando alguma coisa pra ti não tá no melhor dia dela. Quantas vezes, gente, eu mesma já fui ríspida, já falei de uma forma um pouco mais grosseira com alguém, sem querer, porque tava acontecendo alguma coisa na minha vida que eu precisava lidar e eu não tava sabendo lidar, ou eu não tinha parado pra lidar com isso ainda. Eu não tinha parado pra criar esse espaço de mindfulness que a gente falou aqui, esse espaço pra tu conseguir sentir, esse espaço entre a tua emoção e a tua reação. Eu não tinha criado ainda esse espaço. Muitas vezes eu tive dificuldade em criar esse espaço. E quando a gente tem dificuldade de criar esse espaço, muitas vezes a gente vai ser ríspida com as pessoas. Muitas vezes a gente vai falar coisas que a gente vai se arrepender. Porque somos seres humanos, gente. Vamos errar. Não tem como a gente acertar sempre. Eu não acerto sempre, tu não acerta sempre. Ninguém que tu admira acerta sempre. Isso é impossível, é humanamente inviável. Então, quero novamente agradecer quem ficou comigo aqui até o final desse episódio. Se tu achou essa conversa útil, não esquece de compartilhar o podcast com alguma amiga que pode se beneficiar igualmente desse conteúdo. E já aproveita para seguir o Vem Com Tempo no Spotify e avaliar com 5 estrelas para valorizar essa criadora de conteúdo que vos falo. Também pode me seguir lá no YouTube, @VemComTempo, para que tu não perca nenhum episódio em vídeo, caso tu queira ver um pouquinho mais da minha carinha, do meu escritório aqui e tudo mais. E lembre-se, eu ainda não tenho todas as respostas, porque tudo vem com o tempo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.